impacto do consumo, mas pensar sobre o nosso jeito de viver. E aí a gente está falando da sustentabilidade como um princípio e não como um conteúdo. Né? A gente está falando do desenvolvimento sustentável dentro da perspectiva da sustentabilidade como um princípio. Né? Um princípio que exige da gente construir uma nova racionalidade, né? Construir uma outra forma de pensar, que tá sustentada a partir do quê? Do potencial ecológico, do sentido de civilização, da diversidade cultural, do gênero humano, da nossa diversidade. Né? Então, é a gente se reapropriar da natureza, reinventando o mundo. Esse é o convite. Né? Um mundo onde cabe diversidade de mundos, né? Onde a gente vai olhar para o diverso. E é desse lugar, é com esse olhar que eu trago aqui para vocês um convite para a gente pensar como trazer esse princípio, né? Olhando para a Agenda 2030 como um lugar que objetiva esse desejo para dentro da escola, né? Como é que a gente integra? Como é que isso está relacionado? Como é que está a educação? O que aconteceu com a educação em relação a isso dentro desse debate, né? Em 1996, com a LDB, a dimensão ambiental ela entra, então, ela evidencia a dimensão ambiental na educação escolar. Porque junto com a discussão do meio ambiente, ali no movimento ambientalista, também com o governo, né, o terceiro setor, juntos, havia um entendimento que a educação era uma via importante, uma educação que poderia promover um outro tipo de desenvolvimento. E aí a gente tem em 96 a dimensão ambiental na educação escolar. Em 97, os PCNs. E nos parâmetros curriculares nacionais, o ambiente entra como um tema transversal. 2015, enquanto a Agenda 2030 estava sendo elaborada, a gente estava no processo de elaboração da Base Nacional Comum Curricular aqui no Brasil. Em 2017, é homologada a BNCC, para a Educação Infantil Fundamental, e nesse documento a gente tem já os ODS e tem o desenvolvimento sustentável. Então também tem uma mudança, não só de diretrizes, em relação a como a escola organiza o seu currículo, mas junto com esse movimento também um alinhamento dessa discussão mais ampla e mundial que estava ocorrendo. Né? Em 2018 e 2019, a elaboração do currículo a partir da BNCC, então, o esperado era, uma vez homologada a BNCC, os estados e municípios em regime de colaboração elaborar os seus currículos. Em 2020, a expectativa era de implementação do currículo a partir da revisão do PPP nas escolas, do Projeto Político Pedagógico das Escolas, e a gente então começa a viver uma pandemia em 2020, provocada pelo Covid-19. Né? Quando a gente pensa os temas, né, que se conversam muito com a sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, que é trabalho, consumo, meio ambiente, saúde, cultura, nos PCNs de 97, eles eram tidos como temas transversais, temas que atravessavam todas as disciplinas, porque até então a gente trabalhava com a ideia de disciplina. Né? Já na Base Nacional Comum Curricular, nós temos os temas contemporâneos transversais. Então, a gente ainda tem a ideia da transversalidade, mas ela está dentro de uma outra perspectiva, né? Temas contemporâneos, um número maior de temas, e aí também com algumas diferenças, né? Eles continuam com uma abordagem transversal, né? Tratam de assuntos que atravessam a experiência dos estudantes em seus contextos. Então, a gente está trazendo cada vez mais o contexto, a experiência do estudante, o contexto de vida dele, né? Uma perspectiva de formação cidadã, política, social e ética, mas que também já estava presente na escola antes, né? Só que uma referência nacional obrigatória, porque está dentro da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Né? Os parâmetros curriculares nacionais, eles eram um parâmetro, né? Eles eram uma indicação, eles eram, né, uma referência. A BNCC não, ela traz essa característica obrigatória, né? Ele considera, esses temas contemporâneos, né, considera um conjunto de aprendizagem essenciais e indispensáveis que a criança, o aluno, o jovem tem direito, né? E eles contemplam assuntos transversais integrados à educação, olhando para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e ética. Então, a gente tem um avanço em relação aos temas transversais nos temas contemporâneos, mas eles continuam com essa natureza transversal.
A gente poderia dizer, puxa, Patrícia, então é por aí que a gente pode trabalhar a Agenda 2030, né? Pelos temas transversais. Mas a gente precisa, olhando para a Base Nacional Comum Curricular, compreender que também está para além do tema transversal. Como é que está colocada a Agenda 2030 na base? Né? É um pedacinho pequenininho, é uma parte, mas é uma parte que traz uma importância muito grande. Está escrito assim, ao definir essas competências, e aí falando das 10 competências gerais, a Base Nacional Comum Curricular reconhece que a educação deva afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza, mostrando-se também alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Então, o que se coloca é uma perspectiva. Então, eu vou tornar esse sujeito, esse aluno, um sujeito competente para agir no mundo, visando a transformação da sociedade. Isso diz respeito ao papel da escola. A gente saiu de um currículo, né, que estava mais concentrado no conteúdo e passar esse conteúdo para o aluno para um currículo comprometido com a ação do aluno, né, a ação do sujeito no mundo, a partir do desenvolvimento dessas competências, e uma ação que visa a transformação da sociedade. E aí a gente tem um princípio da BNCC, que é a educação integral, que está dentro dessa perspectiva. Né? Quando a gente fala de educação integral, a gente está colocando o estudante no centro do processo. Ele é um sujeito histórico, ele é social, competente e multidimensional. Né? Então, essa ideia de integração da gente com a natureza, ou, enfim, a gente começa aqui, quando olha para o sujeito, olha para esse aluno, entende que ele é um sujeito, que ele é histórico, ele é social. Né? E aí, a educação integral, ela contempla a inclusão, a sustentabilidade, né? Ela contempla a contemporaneidade e a equidade. Então, tem uma concepção de educação, quando a gente entende que na BNCC a educação integral está lá como um princípio. E isso fala sobre o papel da escola, né? E como eu, como escola, organizo a minha prática. Falar de uma educação integral é entender que a formação humana é um processo integral. Então, é um processo que acontece o tempo inteiro, ao longo da vida, em todos os espaços. Né? Você tem uma trajetória que é social e uma trilha que é individual. Então, o que acontece também na relação com o outro, na relação com o mundo. Né? A gente está falando de um desenvolvimento humano, né, que acontece em todas as etapas da vida. Né? Dentro dessa ideia de processo integral, a gente pensa num projeto coletivo compartilhado. E a aprendizagem é fruto das relações do sujeito do meio com outro objeto de conhecimento. Aqui traz uma concepção de desenvolvimento e aqui traz uma concepção que também diz respeito a nós. Né? Então, eu educadora, eu professora, eu gestora, né? Eu pesquisadora, também estou num processo de desenvolvimento, também estou aprendendo o tempo todo, ao longo da vida. Né, na interação com o aluno, na interação com o colega, na interação com o mundo, né, e traz uma perspectiva de um projeto compartilhado. Então, não se trata da gente tornar o aluno mais competente olhando só para o indivíduo. Ele é um sujeito social e é histórico. E aí, qual é o papel da escola num currículo, né, elaborado a partir desses princípios que estão presentes na BNCC? Né, o papel da escola é ensinar os seus estudantes a refletir e produzir conhecimento para a transformação da realidade local e global. Então, não é a gente formar um estudante que vai se integrar, mas que vai transformar. O conhecimento tem que estar a serviço da transformação do mundo. E que a gente pode estar falando de uma discussão que é global, porque estamos todos conectados, e acho que com a experiência da pandemia isso fica mais evidente, né? Mas é aqui, é no meu território, é no meu local, nas minhas escolhas do cotidiano que eu estou fazendo a diferença. Né? E que caminho seguir, né? Como é que a gente pensa, então, esse papel da escola, como é que a gente pode, na prática, colocar isso em ação? Né? Quais são os desafios? Quais são as prioridades, né? E aí eu fiquei pensando na hora de trazer essa pergunta, eu trouxe essa imagem, e provavelmente vocês também já conhecem, quando a gente vai discutir o currículo, discutir qual é o papel do currículo. Né?
Se eu não sei para onde eu vou, como é que eu posso caminhar? Qual que é a direção serve, né? Esse é um diálogo que acontece no filme, né, da Alice dos Países das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer direção serve. Então, o currículo, ele aponta uma direção. Quando eu pesquisei, porque eu não falei, o Herbert Lima citou, mas eu não falei na minha apresentação, eu pesquisei, então, saberes ambientais de um grupo de professores, né, visando a implementação do currículo da cidade de São Paulo nessa perspectiva, né, como é que a gente, então, considera, olhando para as representações sociais desses professores. E um elemento que aparece lá é que, puxa, a vida é uma coisa a mais. Então, Agenda 30 é uma coisa a mais, sustentabilidade. Embora, na representação do grupo de professores pesquisados, seja um valor, né? A sustentabilidade aparece como um valor, mas como algo a mais. Mas a gente está vendo que não, está ali no currículo. Então, está na direção que a gente tem que seguir. Mas como seguir por esse caminho? Né? Se a gente, então, pensa um currículo que centrado no desenvolvimento de competências, isso aponta para a gente o caminho. Primeiro, entender o que é isso, né? Então, falar de competência é falar de fazer, né, realizar tarefas ou atuar em frente a diversas situações de forma eficaz em um contexto, mobilizando atitudes, habilidades e conhecimento de forma integrada ao mesmo tempo. Então, quando eu estou falando de desenvolvimento de competências, eu não estou falando de acumular conhecimento, mas de saber fazer, de mobilizar atitude, de mobilizar habilidade, de mobilizar conhecimento. E quem faz é o aluno, é ele que se torna competente, não é a ação do professor, é a ação do aluno. Eu trago aqui um exemplo, essa imagem está no livro do Perrenot, falando de competências, de como é que a gente entende, então, como é que eu desenvolvo uma competência? Se a gente está falando de atitude, valores e habilidades, né, e conhecimento. Por exemplo, utilizar o dicionário. Utilizar o dicionário é uma grande competência. E você vai se tornar competente para utilizar o dicionário se você desenvolver essas outras habilidades, essas competências relacionadas a essa competência principal. Então, se eu respeitar as instruções, eu tenho que conhecer o significado das abreviaturas, eu tenho que transpor a palavra a ser procurada no dicionário, eu tenho que saber o que é o dicionário, tenho que escolher entre várias definições que convém para um contexto, quando eu estou usando um dicionário, conhecer a ordem alfabética, reconhecer quando uso o dicionário torna-se necessário. E aí, então, eu estou me tornando competente para utilizar o dicionário. Então, é um conjunto de habilidades que vai tornando o sujeito competente. E que isso está dentro de um contexto. Por exemplo, quando a gente pensa no dicionário, conhecer a ordem alfabética, se a gente colocasse aqui o contexto, utilizar o dicionário no ambiente digital, utilizar o dicionário numa plataforma digital. Conhecer a ordem alfabética seria uma habilidade relevante? O que seria relevante? Será que selecionar uma plataforma confiável seria mais relevante? Qual outra habilidade? Então, essa competência ela é uma escolha que está dentro de um contexto histórico também, e social. E aí que a gente começa a pensar na integração com esse território, né? Por exemplo, nessa imagem, esse gráfico ele tem nas linhas, né? Os anos do ensino fundamental, e aqui na barra verde claro e verde escuro, as competências específicas da área, verde escuro as competências gerais. Então, na medida em que cada componente curricular, né, que tem como compromisso desenvolver essas habilidades e o aluno vai passando por esses anos e desenvolvendo esse conjunto de habilidades, é assim que ele vai desenvolvendo a sua competência específica, que vai incidindo numa competência geral. Então, não são coisas que se somam, mas coisas que se reelaboram, né? Por isso que é um desenvolvimento em espiral. Bom, por que eu estou falando isso, né? Estou falando da competência, falei da educação integral. Porque eu preciso entender essa habilidade, para poder, ao olhar para ela, incluir aqui o território, incluir aqui essa discussão que eu trouxe, essas questões que estão postas no mundo, que estão postas no seu território. Então, por exemplo, eu trouxe aqui no documento curricular do Ceará, né, a gente tem uma tabela que organiza aqui, que traz o ano, a unidade temática, objeto de conhecimento, objetos específicos, habilidade, né, relação entre componente e componente específico. Então, separando essa habilidade aqui, identificar características
sobre o modo de vida, o que comem, como se reproduzem, como se deslocam, dos animais mais comuns no ambiente próprio. Vamos entender essa habilidade? Olha só, a habilidade, ela tem uma parte que fala do verbo, que é a ação cognitiva do aluno, não é do professor. Não é o professor identificar para o aluno decorar, é o aluno que tem que ser capaz de identificar. Identificar o quê? Aí vem características sobre o modo de vida, o que comem, como se reproduzem, como se deslocam, dos animais mais comuns. Aqui é o complemento do verbo. Aqui o que é? O objeto de conhecimento, é o mobilizador da habilidade. Aqui é o conteúdo, que antigamente a gente chamava de conteúdo, né? Então, aí são as características, o modo de vida dos animais mais comuns. E no ambiente próprio, aqui é o modificador do verbo, ou o complemento do verbo. Ele vai dizer o quê? Do contexto. E vai ser mais específico em relação à aprendizagem esperada. Então, é identificar o modo de vida dos animais mais comum, mas desse ambiente próximo. E aí, não dá para eu pensar uma aula num aluno que mora próximo, por exemplo, da Caatinga, ou um aluno que mora na Mata Atlântica, ou um aluno que mora no meio da cidade, né? Como é que é? Como eu vou atender esse modificador do verbo se eu fico olhando só para o conteúdo? Né? Então, eu preciso compreender a habilidade. E aí, por exemplo, quando a gente pensa nos ODS, o ODS 15, que fala da vida terrestre, ele dialoga com essa habilidade. Né? Então, aqui a gente tem, dentro do ODS 15, que está falando de preservar a diversidade da vida da Terra, enfim, que tem um objetivo, que tem as suas metas, e eu estou aqui desenvolvendo nos alunos a sua capacidade de identificar. Né? Pegando essa outra habilidade aqui do 5º ano, né, construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e criar soluções tecnológicas para o descarte adequado e a reutilização ou reciclagem de materiais consumidos na escola ou na vida cotidiana. Olha só, o que está em cinza é a ação cognitiva, então é construir propostas e criar soluções. Então espera-se que o aluno, ao final do 5º ano, seja capaz de construir e criar. O quê? Propostas coletivas para um consumo mais consciente. Aqui é um objeto de conhecimento. E criar o quê? Soluções tecnológicas para o descarte adequado e a reutilização e reciclagem de materiais consumidos. E em que contexto? Na escola ou na vida cotidiana. E aí é muito importante olhar para esse contexto. É aqui que vai fazer a diferença, é nesse lugar que entra o território. Eu não posso, por exemplo, ficar discutindo coleta seletiva e levando para os meus alunos, explicando como funciona a coleta seletiva no município que não existe a coleta seletiva. Só 17% dos municípios do Brasil tem coleta seletiva. Isso está posto em todo lugar. É de verdade. A gente precisa olhar para a habilidade, tornar o aluno capaz de agir na escola e na vida cotidiana de verdade. Não podemos tornar invisível o problema. Na medida em que eu falo de coleta seletiva e esse aluno mora do lado de um lixão, o problema está invisível. E ele está construindo proposta e criando soluções para um mundo idealizado, para uma vida idealizada, para uma cidade idealizada. E eu, professora, falando com um aluno idealizado. E aí, qual é o sentido da escola? Né? Aqui, por exemplo, se você tem, ainda que tenha coleta seletiva na tua cidade, será que é bem feita essa coleta? Será que esse é o problema? A gente consome demais. Será que então, como é que a gente vai discutir o consumo? Qual que é o problema da escola? Eu me lembro, por exemplo, de um projeto onde um aluno do 1º ano, ele e outros alunos eram responsáveis em ficar na hora do recreio, abordando outras crianças que jogassem o lixo no chão, para não tirar o lixo do chão. Depois de um tempo, esse mesmo aluno tinha uma proposta da escola com a casa e o rio, e tinha que desenhar como ele achava que ia ser no futuro. E ele desenhou esse rio todo sujo. Eu falei, mas a gente está falando de futuro. E eu me lembrei que quando eu era criança, eu sempre imaginava o futuro melhor. A gente tinha muito essa fala, né? O futuro vai ser melhor. E aquilo me chamou a atenção, como é que ele, que quis ser um agente mirim, em proteção ali do lixo, do meio ambiente, desenha um futuro pior. Aí ele me respondeu, sabe o que acontece? Todo dia eu falo para as pessoas não jogarem o lixo no chão, e todo dia elas jogam de novo. Aquele projeto, que parecia uma proposta interessante, na verdade, estava dizendo para esse aluno, não tem jeito. E por quê?
Porque era de verdade. É possível somente alguns alunos resolverem o problema do lixo no chão de uma escola? Né? O que precisa? Né? O que é de verdade? Né? A mesma coisa quando a gente pensa na vida cotidiana. A gente vai discutir o lixo, mas precisa compreender, então, que aquela criança, aquele aluno, se ele está do lado de um lixão, ele tem direito a um ambiente limpo. Ele precisa conhecer por onde ele pode buscar o seu direito. Então, não se trata também de responsabilizar só o indivíduo, mas de compreender o funcionamento da cidade. Então, eu vou fazer uma formação política no sentido de compreender o funcionamento da cidade. Não é trazer aqui um discurso de responsabilização só do indivíduo, mas de que esse indivíduo possa agir naquela vida cotidiana, ele precisa entender como funciona aquele lugar. Né? A ação do estudante é no seu território e na vida que se vive. A gente precisa parar de lidar com situações idealizadas. A vida real está nos chamando. Precisa que a gente, enquanto escola, forme um sujeito que age nessa vida real. O conhecimento sai do mundo e volta para o mundo. Qual o sentido da escola se não for para isso? Qual o sentido do conhecimento se não for para promover o bem viver? O conhecimento tem que estar comprometido com a vida e com o mundo. E um currículo voltado para o desenvolvimento de competências, que traz como princípio a educação integral, favorece a gente pensar nisso. Qual é a nossa dificuldade? É fazer essa reelaboração, essa reconstrução. Né? E aí eu preciso entender o ambiente a partir dos saberes presentes da realidade. Então eu passo a conhecer meu território e a vida nessa comunidade e os saberes que estão ali naquela comunidade, para aí, a partir daí, eu olhar para essa habilidade e fazer as minhas escolhas, porque dentro da habilidade eu vou priorizar, eu vou definir. A escola no seu projeto político-pedagógico, o professor quando está ali compreendendo a sua intenção. Então é uma reelaboração. Uma escola, antigamente, eu circulei muito por diferentes escolas e diferentes lugares do Brasil e me chamava muita atenção que às vezes eram formas de fazer aula tão parecidas, mas em territórios tão diferentes. Se a gente não traz o território, a gente não está trabalhando na educação integral. Né? E como entender essa relação? Né? Agenda 2030, educação integral, competência e habilidade nesse momento atual, né? Que a gente está vivendo a pandemia, numa condição de ensino remoto, alguns no formato semipresencial, né, que estão chamando de híbrido, outros no formato híbrido, numa perspectiva de híbrida mesmo, de personalização, né, de integração da tecnologia, nesse contexto tão diverso. Como é que isso pode me ajudar a lidar com esse momento? Né? Tem algumas pistas aqui. Né? Os conteúdos selecionados na escola, né, tem que apoiar os estudantes para buscar soluções. Né? A escola como uma comunidade, entender a escola como uma comunidade. Eu fico pensando, será que nesse momento, o que está sendo priorizado na escola está ajudando esse estudante a compreender o que ele está vivendo na pandemia? Será que a gente está conseguindo fazer uma seleção e proporcionar uma experiência para esses alunos de maneira que eles compreendam o que eles estão vivendo? E aí a gente está falando de uma escola como uma comunidade, está falando de busca de solução e está falando de conteúdos que apoiem o estudante a entender a sua vida, buscar soluções para a sua vida. Os temas socioambientais serão observados como do coletivo. A gente tem uma narrativa, ao longo do tempo que foi construída, cada um tem que fazer a sua parte. E realmente, todos nós estamos comprometidos. Todos nós podemos e fazemos a diferença. Mas está na dimensão do coletivo. E aí, essa dimensão do coletivo não pode ser uma dimensão que nos paralisa. Enquanto não for todo mundo, não é para ninguém. Né? Se não for todos os professores, não dá para trabalhar. Se não for todas as escolas, se não for um tema que está na rede, não é desse coletivo que traz essa ideia de uma única solução para todo mundo, mas de um coletivo que diz respeito às relações. Os temas socioambientais, eles estão na relação da gente com o território, de um com o outro, do grupo social que se estabelece ali, das desigualdades que estão presentes no território.
né? A abordagem em torno da Agenda 2030 não pode ficar restrita a temas globais, pautados na visão de um único modo de vida. Então, não se trata de trazer uma solução. A gente sim tem que conhecer todo esse movimento mundial que existe hoje, de produzir novos conteúdos, a pesquisa que está trazendo soluções, né, que possam ser mais sustentáveis, né? A gente tem, por exemplo, na China, a cidade esponja, várias coisas. A gente pode se alimentar desse repertório, mas não existe um único modo de vida. Não se trata da gente pegar, então, esse modo de vida sustentável, vou colocar aqui na minha caixinha. Se trata da gente se integrar no território, conhecer o território, falar sobre ele, encontrar as nossas soluções, né? É preciso compreender a progressão das habilidades. E aí, é nessa progressão das habilidades que a gente também vai percebendo como a ação cognitiva vai se tornando mais complexa, mas ela se torna mais complexa em relação ao conteúdo, que se torna mais complexo em relação a um território que vai tendo maior abrangência, né? E é preciso profundidade. A gente tem experiências muito interessantes na escola, uma discussão que está na escola desde, né, de PCMs, temas transversais, vários projetos, várias iniciativas, mas a gente precisa reelaborar, precisa revisitar, ressignificar e olhar para o mundo que se vive hoje e criar, então, espaços na escola para isso, rotinas, métodos. Não é um conteúdo, é um princípio, né? Eu vou pedir para o Ian colocar esse link no chat, que ele tem alguns recursos, né? Então, por exemplo, dentro desse movimento da ONU, da Unicef, essa plataforma tem alguns recursos que eu achei que era interessante trazer para vocês. Mas não se trata de recursos, mas de sonhar, de projetar. A escola, nesse momento onde a gente vive a maior crise humanitária depois da Segunda Guerra, ela tem um papel tão importante de reconstrução do tecido social, de trazer esperança, né, da gente encontrar um novo sentido. A gente cada vez mais percebe que a vida não se dá isolada na individualidade, é na relação com o outro. A vida se dá em relação. Então, como a gente criar relações saudáveis, o bem viver, como o conhecimento pode estar a serviço da construção desse tecido social, do bem viver, né? Para isso, precisamos de novos saberes. Entender que o que a gente sabe precisa ser reelaborado, novas experiências, outras memórias. Tem crianças que talvez nunca tenham visto uma rua sem um lixo. Tem crianças nesse Brasil que talvez nunca tenham visto um rio limpo. Se mora aqui em São Paulo e nunca teve a oportunidade de sair de São Paulo, né? E que também não conhece o universo sem violência, né? O que se acha né, com direito a ter um ambiente limpo, saudável, com saúde. Então a gente precisa de novas experiências, novos saberes, e é preciso projetar em conjunto. O Gessé Souza fala que projetar é uma habilidade que a gente desenvolve. Quando a gente pensa em crianças da classe média, isso normalmente, dentro da esfera da família, é ensinado. Você tem que planejar isso, planejar aquilo, isso está na conversa. Quando a gente pensa no universo de crianças, de adolescentes, também jovens mais vulneráveis, a escola tem um papel fundamental. A escola tem um papel fundamental. E quando a gente pensa a escola como uma instituição que traz a comunidade, é ali que a gente vai projetar em conjunto, né? Orientado por novos saberes e pelos princípios da sustentabilidade. Eu estou indo para o encerramento, né, e queria trazer aqui as palavras do Edgar Morin, né? Quando a gente olha essa imagem de uma planta que nasce ali no meio do concreto, né? Quais seriam as condições de nascer aquela planta ali? Né? A terra, a água, né? Quais seriam as condições? Né? A vida, nós somos vida, ela tem muita força. A gente pode olhar para a fragilidade dela, mas a gente pode olhar para a força dela, que rompe com esse concreto, que vai criando condições, que vai mudando a condição, que vai transformando o ambiente. E assim como Edgar Morin, eu penso que, lendo as palavras dele, né, não temos nenhuma certeza, nenhuma prova irrefutável que haverá progresso. Não temos nenhuma promessa, mas temos, apesar de tudo, finalidades e valores. E nós podemos apostar neles e nutrir a esperança. Uma esperança do improvável,
Esperar o improvável, apostar e trabalhar na direção de nossas finalidades, de nossos valores, é mais reconfortante do que curvar diante do fato consumado e apenas sobreviver. É uma escolha, é uma busca de sentido para a gente encontrar. E a gente vai encontrando os nossos pares. Se não é todo mundo, nossos pares. Não duvidem da força dos pequenos grupos. Nós podemos juntos, nós podemos ir criando cada vez mais um grupo que pense, que busca o diferente. Eu vou encerrar com esse vídeo. A minha me passou no Dia da Terra, um mês atrás, né? E acho que ele traz muito essa ideia, né? De que nós estamos todos juntos nesse mesmo planeta. Dentro dessa ideia de buscar caminhos novos, eu e a Maria Regina, nós então criamos um canal para falar sobre a Agenda 2030, para dialogar, precisamos conversar. O novo vai surgir a partir desse diálogo. Nossas conversas são sempre aos sábados, às 6 da tarde, cada sábado um ODS. Hoje nós teremos o presidente da Undime Nacional, Luiz Miguel, para